Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento dos escritos bíblicos. Quem foi o Satanás que induziu Davi a fazer o censo em Israel? É isso mesmo. Quem foi esse Satanás? Porque a religião diz que Satanás é um anjo caído, né? Diz que Satanás é o chefe dos demônios. Diz que Satanás, Lúcifer, Beelzebu é o mesmo, né? E até o diabo eles dizem que é o mesmo. Veja a insanidade dos religiosos, veja a falta de conhecimento na cabeça de um religioso. Quando você lê 1 Crônicas, capítulo 1 ao 17, eu quero ler para você, assim está escrito no texto da Nova Almeida Atualizada NA. 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou e induziu Davi a levantar o censo de Israel. Veja. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo a Israel. 2. Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: vão e levantem o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e tragam-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse: que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo 100 vezes mais. No entanto, meu rei e senhor, não são todos eles servos do meu senhor? Por que meu senhor requer isso? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Quer dizer, esse censo, se fosse feito, não entendi até agora o porquê, mas se ele fosse feito, iria trazer maldade para o povo de Israel. Versículo 4. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Então Joabe saiu e percorreu todo o Israel, depois voltou para Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam a espada. Versículo 6. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Versículo 7. Tudo isso desagradou a Deus, e por isso ele castigou Israel. Então Davi, presta atenção no versículo 7. Tudo isso desagradou a Deus, e por isso ele castigou Israel. Então Davi se dirigiu a Deus dizendo: cometi um grande pecado ao fazer tal coisa, mas agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, pois fiz uma grande loucura. Então o Senhor falou a Gade, o vidente de Davi, dizendo: gente, isso daqui não me entra na cabeça. Por quê? Porque segundo os escritos, Deus sempre abominou videntes, adivinhadores, necromantes, cartomantes, adivinhos. Por que então Deus iria usar um vidente para transmitir alguma coisa para Moisés? Não é verdade? Mas tudo bem, isso é só um fiozinho de tantos outros que estão soltos nessa história. Versículo 10. Vai e diga a Davi: assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, e escolha uma delas, para que eu a execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha o que você quer. 12. Ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses você seja consumido diante de seus adversários, sendo alcançado pela espada dos seus inimigos, ou que por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Diga agora que resposta devo dar ao que me enviou. Então veja, quem causava o mal no Antigo Testamento eram espíritos enviados por Deus. Já os ditos pastores diz que quem causa mal na vida da pessoa são pombagiras, pretos velhos, caboclos, herês, exus. Isso é na cabeça desses desmiolados, né?
13. Então Davi disse a Gade: estou muito angustiado, porém é preferível que eu caia nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, não quero cair na mão dos homens. Versículo 14. Então o Senhor enviou a peste a Israel, e morreram 70 mil homens do povo de Israel. 15. Deus enviou um anjo a Jerusalém para a destruir. Deus enviou um anjo, um espírito, um mensageiro a Jerusalém para a destruir. Quando estava por destruí-la, o Senhor olhou, mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo destruidor: basta, retire a sua mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Versículo 16. Davi ergueu os olhos e viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, vestidos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Presta atenção no versículo 17 agora. Olha o Satanás quem era aqui. 1 Crônicas 21, 17. Davi falou para Deus: por acaso não fui eu quem mandou contar o povo? Eu é que pequei e fiz esse mal. Mas estas ovelhas, o que fizeram? Se tratando dos judeus. Ah, Senhor meu Deus, que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai, mas não contra o teu povo para castigá-lo. Olha quem foi o Satanás. Satanás significa adversário, Satanás significa opositor, Satanás significa acusador. E aqui, o que Davi tinha feito? Ele tinha feito uma oposição a Deus, ao desejo do Criador. Ele estava aqui numa situação de adversário, estava querendo combater, enfrentar o Criador, enfrentar Deus. Então nesse contexto, o Satanás aqui, o adversário, o opositor, o que estava se opondo ao mandamento do Criador, era Davi, gente. Era ele. Davi não tinha chifre, Davi não soltava fogo pela venta, Davi não soltava fogo pelo carcanhar, nada disso. E para encerrar esse minúsculo vídeo, 2 Samuel, capítulo 24, está exatamente a mesma coisa. Diferentemente, está o versículo 1. Por quê? 2 Samuel 24, 1. Mais uma vez, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele incitou e ele induziu Davi contra eles, dizendo: vá e levante o censo de Israel e de Judá. Olha aqui, que contradição estratosférica. 1 Crônicas 21, versículo 1, o Satanás, que foi o adversário, que foi o contrário, o opositor, foi quem levantou. Aí você lê no versículo 17, Davi chamou o jogo para ele e falou: não, eu sou o responsável, porque eu que me opus à sua vontade, eu que fui o seu adversário, eu que fui o Satanás. Já em 2 Samuel 24, 1, mais uma vez a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas, e ele incitou e ele induziu Davi contra eles, dizendo: vá e levante o censo de Israel e de Judá. Nenhum dos dois lugares, nem o texto de 1 Crônicas 21 e nem o texto de 2 Samuel 24, fala-se de um Deus. Nada, um Deus do mal, o chefe do inferno, o Beuzebu, o Lúcifer, nada disso. Simplesmente, e mesmo aqui ó, em 2 Samuel 24, lá no versículo 17, é a mesma coisa que está em 1 Crônicas, olha aqui. Ao ver o anjo que feria o povo, Davi falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que fiz essa perversidade, mas estas ovelhas, o que fizeram? Que a tua mão seja contra mim e contra a casa do meu pai. Exatamente a mesma história, exatamente. Se você ler, ó, 1 Crônicas 21 é do 1 ao 17, 2 Samuel 24 é do 1 ao 17. E o final é o mesmo.
Davi chama o jogo para si e diz: eu é que mandei contar o povo, eu é que fiz o recenseamento, eu sou o responsável do censo. Nenhum dos livros existe ou em 2 Samuel fala que foi a ira de Deus que se acendeu lá e induziu o recenseamento. Nenhum dos textos fala, ou nenhum dos textos falam em um ser demoníaco, em um ser que usa chifre, cauda, que solta fogo pela venta, que é um dragão, nada disso. Só na cabeça de um religioso fora desse ambiente, só na cabeça de um líder religioso, só na cabeça de um pregador, comedor de chiclete com pimenta, é que tem Satanás como o inimigo de Deus, um ser que caiu do céu. Canalhas, imbecis, mentirosos, enganadores. Tá bom? Então vou deixar com você essa pequena mensagem. Se foi útil, curte, comenta, compartilhe, se inscreva. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito que habita em nós permitir. Tchau, tchau.